Terminamos o bloco anterior falando na expressão da constante de equilíbrio, que pode ser trabalhada em termos de concentração ou em termos de pressão. Mas o que mais interessa para a gente é pensar na constante em termos de concentração Kc. Vamos voltar aos dois gráficos. Veja, a x graus Celsius, a concentração de produtos no equilíbrio é maior que a concentração dos reagentes. Já na temperatura de y graus Celsius, a concentração do reagente é que ficou superior à do produto. Vamos ver como é que nós analisamos o valor obtido da constante de equilíbrio para essas duas situações. A x graus Celsius, a constante é produto sobre reagente, mas nós temos uma concentração do produto superior ao do reagente. Se o numerador é maior que o denominador, nós vamos obter aí um valor para a constante mais alto, ou seja, quanto maior for o valor da constante de equilíbrio, maior é a concentração de produto que nós temos dentro desse sistema. Agora, no outro gráfico, nós temos nessa temperatura de y graus Celsius, a concentração dos reagentes é que é maior. Mas o reagente, ele é denominador dessa fração. E quanto maior o denominador, menor é o resultado da nossa conta. Então, o que nós temos, o que aparece para nós nos livros, são tabelas mostrando a temperatura e o valor que foi obtido da constante de equilíbrio para cada uma das temperaturas que essa reação foi estudada. E qual é a interpretação? A constante de equilíbrio me oferece essa única interpretação. Na temperatura aonde se obteve a maior constante, é porque tem mais produto. Na temperatura aonde se obteve a menor constante, é onde nós temos a maior concentração de reagentes. Alguns termos que dentro do equilíbrio são usados a todo momento. O termo é deslocado. Quando a gente diz que um equilíbrio está mais deslocado para a direita, significa, eu estou informando que as substâncias que estão à direita estão prevalecendo em termos de quantidade. Quando a gente diz que o equilíbrio está mais deslocado para a esquerda, isso significa que as substâncias que estão à esquerda da seta, quer dizer, os reagentes, é que prevalecem em termos de quantidade. Então, quando nós temos na temperatura, aonde se obteve a maior constante, é onde eu tenho a maior concentração de produto. E os produtos estão à direita da seta. Então, nesse caso, a gente diz, quanto maior for a constante de equilíbrio, mais deslocado para a direita vai estar esse equilíbrio. Agora, quando nós temos a menor constante, significa que nós temos a maior concentração de reagentes. Isso determina, os reagentes são representados aí à esquerda da seta. Então, quanto menor for o valor da constante, mais deslocado para a esquerda está esse equilíbrio. Nós temos agora que fazer dois exercícios, um para mostrar o cálculo da constante e um segundo exercício para a gente mostrar novamente essa interpretação que é fundamental. Em determinadas condições de temperatura e pressão, existe meio mol por litro de N2O4 em equilíbrio com 2 mols por litro do NO2. Segundo a equação, N2O4 gasoso em equilíbrio com 2 do NO2 gasoso. Qual o valor da constante Kc desse equilíbrio nas condições da experiência? Alternativa A, 4, alternativa B, 8, alternativa C, 1/4, alternativa D, 1/16 e alternativa E, 1/8. O enunciado nos diz que o equilíbrio são entre os gases N2O4 e 2 do NO2. Está pedindo para a gente determinar qual é o valor da constante de equilíbrio em termos de concentração. Independente do que ele esteja fornecendo, o ponto de partida é você montar a expressão que permite o cálculo, produto sobre reagente. E quando se fala em concentração, os sólidos estão fora dessa, então uma atenção especial aos estados físicos. Observando aí o equilíbrio, os dois compostos estão no estado gasoso, então ambos vão participar dessa expressão. Então a constante de equilíbrio fica igual à concentração do produto, que é o NO2, e cuidado, sempre elevado ao coeficiente do balanceamento, que nesse caso é 2, então a concentração do NO2 ao quadrado, dividido pela concentração dos reagentes, que é o N2O4. Tendo a expressão, agora a gente tem que se virar para determinar a concentração de cada um desses compostos no equilíbrio. Mas o exercício já forneceu essas concentrações. Ele disse que estão em equilíbrio 2 mols por litro do NO2 e meio mol por litro do N2O4. Se nós já temos as concentrações no equilíbrio, é substituir os valores nessa expressão.
Então, a concentração do NO2 no equilíbrio, o enunciado diz para a gente que são os 2 mols por litro, e cuidado, ao quadrado, dividido pela concentração do N2O4, também no equilíbrio, que ele está fornecendo para a gente, dizendo aí que é de meio mol por litro. Aí nós temos 2 ao quadrado é 4, dividido por meio, dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2, então nós temos aí a resposta igual a 8. Então o valor da constante desse equilíbrio na temperatura, nas condições do experimento, é igual a 8. Fala, poxa vida, mas quando nós vamos dar um valor numérico como resposta, a gente sempre tem que se preocupar em relação à unidade. E a constante do equilíbrio não tem unidade? Tem. Só que a unidade da constante de equilíbrio, ela não nos oferece nenhuma interpretação lógica. Aí o PAC, que é um órgão internacional que determina tudo o que nós temos que fazer aqui dentro da química, eles dizem e a gente simplesmente tem que obedecer. E eles determinaram que a constante de equilíbrio é adimensional, quer dizer, não temos que levar em conta a unidade da constante simplesmente porque ela não nos oferece nenhuma interpretação lógica. Como vimos anteriormente, o que nos importa é só o valor da constante de equilíbrio. O que eu preciso determinar é naquela temperatura se eu obtive uma constante de equilíbrio maior ou menor, independente da sua unidade. Agora vamos para o nosso segundo exercício de hoje. Considere as seguintes equações que representam situações de equilíbrio químico a 298 Kelvin. 1. N2 mais 3 do H2, em equilíbrio com 2 do NH3, Kp igual a 6,8 vezes 10 à quinta. 2. H2 mais I2, em equilíbrio com 2 do HI, Kp igual a 7,94 vezes 10 ao quadrado. E 3. N2O4 em equilíbrio com 2 do NO2, Kp igual a 0,98. A conclusão correta que se pode extrair dessas informações é que, alternativa A reação 1 é a mais rápida das 3. B. A reação 3 praticamente não ocorre no sentido direto a 298 kelvins. C. A reação 2 apresenta velocidade moderada. D. Apenas a reação 3 atinge o equilíbrio a 298 kelvins. E E. A reação 1 atinge o equilíbrio com grande quantidade relativa de produtos. O enunciado traz 3 reações em equilíbrio e essa notação, quando aparece para nós aí as 2 setinhas, já está determinado aí o equilíbrio, acompanhado das respectivas constantes, que nesse caso ele forneceu as constantes em termos de pressão. Se observarmos direitinho, em todos esses equilíbrios nós temos aí compostos no estado gasoso. E aí nas alternativas, ele faz referências à velocidade dessas reações. Olha, quando nós vamos falar na velocidade de uma reação química, depende das condições de temperatura, como é gás e pressão, depende se tem catalisador ou não. E é importante a gente frisar que a constante de equilíbrio não me dá nenhuma noção relativa à velocidade, se ela é maior ou menor. Se eu tenho um equilíbrio, eu sei que a velocidade das reações direta e inversa são iguais. Agora, se são velocidades altas ou baixas, ela não dá nenhuma referência. A única interpretação que a constante de equilíbrio me oferece é se tem mais produto ou se tem mais reagente. Se você observar aí a equação 1, o valor dessa constante de equilíbrio é de 6,8 vezes 10 à quinta. Quer dizer, trata-se aí de um valor muito alto. Então, isso me indica que nessa reação, nas condições do experimento, que ele diz que são 298 kelvins, nós temos uma alta constante de equilíbrio, que é o que marca a alternativa E. No equilíbrio 1, nós temos o equilíbrio atingido com alta quantidade relativa de produtos. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar o deslocamento de equilíbrio, que é muito raro ter aí um exame de vestibular que não tem uma questão que explore aí o deslocamento. Então você não pode perder. Até lá e sucesso a todos.